Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. João Nazareno Roque, de 48 anos, é funcionário da CIM Software, uma empresa que interliga bancos de pequeno porte ao sistema financeiro do Banco Central. Durante a prisão na zona norte de São Paulo, ele confessou que aceitou a proposta dos hackers em março. Com as informações passadas por João, os criminosos conseguiram fazer as transferências via Pix. Apenas a BMP, uma das instituições lesadas, teve 541 milhões de reais desviados. Um ataque hacker a uma das empresas que conectam instituições financeiras ao Banco Central colocou em alerta o sistema que movimenta bilhões todos os dias no Brasil. A invasão, confirmada pela Polícia Federal e comunicada pela empresa de software, não afetou diretamente o Banco Central, mas atingiu as chamadas contas de reserva, usadas pelas instituições para transferências bancárias. E pelo menos 6 bancos foram afetados. Os criminosos conseguiram desviar centenas de milhões de reais do sistema de pagamentos do Pix. O Departamento Estadual de Investigações Criminais prendeu um dos suspeitos pelo ataque. Apesar de não haver impacto para os clientes finais, o episódio levanta uma série de dúvidas e é isso que a gente coloca aqui. Como é que aconteceu essa invasão? Os sistemas financeiros brasileiros são mesmo seguros? E como o setor deve se proteger daqui para frente? Para conversar com a gente sobre isso, está conosco o advogado Bernardo Santos, ele que é sócio na área de proteção de dados e cibersegurança do escritório Madrona Advogados. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovana. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Mas antes, para a gente entender melhor esse impacto, nós vamos conversar também com Emerson Ramos, que é repórter do Jornal da Record, que acompanhou esse caso. Emerson, o que chamou mais atenção nessa invasão e o que se sabe até agora sobre como os hackers agiram? Oi, Giovana. Olá, doutor Bernardo. Giovana, olha, o mais alarmante é que os criminosos conseguiram acessar as contas de reserva mantidas por instituições diretamente no Banco Central. Ou seja, contas usadas exclusivamente para transferência entre bancos, o que mostra o nível de sofisticação do ataque. Segundo uma das empresas afetadas, não houve prejuízo direto aos clientes, mas o uso indevido de credenciais de acesso é um sinal claro de falha em algum ponto da cadeia de segurança. Um funcionário da empresa que foi invadida foi preso. Ele teria fornecido as senhas para os hackers. Segundo a polícia, só em um dos bancos, os criminosos desviaram mais de 500 milhões de reais. Doutor, mesmo que o sistema do Banco Central não tenha sido violado diretamente, esse ataque expõe alguma fragilidade estrutural do nosso sistema financeiro? Eu entendo que não uma fragilidade estrutural. O sistema permaneceu intacto. O sistema brasileiro de pagamentos continua intacto, o Pix continua intacto. Mas esse incidente mostra, sim, uma vulnerabilidade, né? Ele demonstra que, por conta da atuação de empresas de tecnologia, que muitas vezes servem de intermediárias entre as instituições financeiras e o Banco Central, o volume dessas empresas, né, atuando como intermediárias, aumenta a superfície de contato para ações maliciosas, como esse ataque que aconteceu. Então, sem dúvidas, é um evento que levanta preocupações e que provavelmente terá aí seus desdobramentos em termos de governança, de cuidados, de fiscalização. Doutor Bernardo, então eu vou mergulhar um pouco mais nessa questão, né? Como é que funciona a conexão entre prestadoras de serviço e o Banco Central? O ataque envolveu uma empresa homologada para conectar instituições financeiras ao sistema do BC. Mas como essa estrutura é organizada? Quem fiscaliza esse tipo de operação? Quais são as responsabilidades que estão envolvidas nesse tipo de contrato? Perfeito, Giovana. O Banco Central, ele vai fiscalizar as entidades que são reguladas por ele. Então, as instituições financeiras, os grandes bancos, vão ser fiscalizados pelo Banco Central e tem que seguir regras que estão previstas em resoluções do Banco Central. Há, inclusive, resoluções que dizem respeito a procedimentos e regras de segurança, auditorias e critérios mínimos de segurança, certo? As empresas de tecnologia que atuam como intermediárias, como serviços acessórios de certas instituições, não são reguladas e fiscalizadas diretamente pelo Banco Central, tá? O que nós temos é um regime em que o Banco Central exige das instituições que ele fiscaliza
que elas imponham a esses provedores de tecnologia certos critérios de segurança. Então, aqui acho que a gente tem potencialmente um ponto a ser observado, né? A empresa que sofreu o incidente em si não necessariamente é fiscalizada e não está sujeita às regras e resoluções do Banco Central, mas os contratos com essa empresa deveriam impor a ela o cumprimento de cuidados aí com a segurança e tecnologia da informação. Opa, tá aí uma questão então. Deveria ser amarrado melhor na hora de fazer a contratação, é isso? Correto. O que o Banco Central espera é que as instituições reguladas, elas imponham obrigações contratuais em termos de segurança e fiscalizem as empresas que são contratadas para prestar serviços de suporte e tecnologia, já que nem todas as entidades, né, que atuam no mercado financeiro, que é gigantesco, vão desenvolver internamente as tecnologias de que elas precisam para fazer as suas operações. Isso é particularmente relevante para instituições que servem como esse ponto de contato. Se a gente pega as grandes instituições financeiras, os grandes bancos, né, os maiores bancos do país, eles conseguem estabelecer uma conexão direta com o Banco Central. As instituições financeiras menores, de menor porte, acabam se utilizando de tecnologias intermediárias para gerir essa conexão com o Banco Central, e foi um pouco desse caso que a gente viu, né, com esse incidente. Doutor, eu queria entender também o que são essas contas reserva que foram acessadas de maneira indevida, né? Elas foram o alvo do ataque e têm um papel crucial na compensação interbancária. Então, qual é o reflexo de um acesso indevido a esse tipo de conta? O que é a conta reserva e que impacto isso tem? Perfeito, Giovana. As contas reserva, elas são usadas para fazer as transações entre as instituições financeiras. Quando se faz uma transação, uma operação de PIX de um banco para o outro, o dinheiro vai circular entre essas contas reservas. Então, existe como se fosse um caixa, né? O dinheiro vai para outra instituição por meio dessas contas reserva. Essas contas reserva, elas são compostas por dinheiro das instituições e pelo dinheiro depositado pelos correntistas junto a elas, mas não são as contas dos próprios correntistas. Elas são usadas, então, basicamente para otimizar o fluxo de dinheiro entre as instituições. Há informações de que parte dos valores desviados pode ter sido convertida em criptomoedas, doutor. Por que esse tipo de recurso costuma ser usado por criminosos? Essa é uma tentativa de escapar a ferramentas de auditoria para entender por onde o dinheiro passou, né? A compra de criptomoeda, ela acaba facilitando, em certa medida, levar o dinheiro para fora do país, fazer transações cuja auditoria é um pouco mais complexa. Então, não é incomum que em crimes que envolvam desvios financeiros, os criminosos acabem tentando converter os valores em cripto, justamente para dificultar as investigações e a auditoria de por onde o dinheiro caminhou. Quer dizer que, de qualquer forma, a polícia consegue achar, doutor, o porquê que essas criptomoedas, então, estão sendo utilizadas. Afinal de contas, não tem a regulação do Banco Central, né? Então, isso cria um problema gravíssimo. O Banco Central vem avaliando uma regulação mais rigorosa, né, de como o sistema de compra e venda de cripto pode funcionar. De fato, ainda não há uma regulação definida. Isso não é uma realidade apenas no Brasil, né? Existe aí uma análise em outros países também sobre como regular o mercado, mas isso não significa necessariamente que o setor de cripto é completamente alheio a investigações e a uma trilha de auditoria que possa levar à identificação de criminosos que se utilizam dessa tecnologia. Existem, né, as próprias agências que operam com compra e venda de cripto, elas podem contribuir com informações e podem ajudar nas investigações para identificar os criminosos que fizeram essa conversão em cripto. Tentando fazer uma analogia, é como se um criminoso pegasse o dinheiro de algum tipo, oriundo de algum tipo de atividade criminosa, e comprasse, por exemplo, obras de arte, barras de ouro, joias, que ele pode transacionar de uma maneira menos fiscalizada, justamente para poder se esquivar, né, das autoridades policiais e de ser aí punido pela prática do crime. Doutor Bernardo, há indícios de um ataque sofisticado e direcionado. Como normalmente se identifica a origem e o padrão de ataques assim?
esse tipo de ataque vai deixar rastros, tá? Os sistemas, eles mantêm registros das atividades que foram feitas e a análise desses registros permite, ou pelo menos auxilia, na identificação e tentativa de identificação da origem dessas práticas criminosas. Então, via de regra, isso vai envolver uma análise do que foi feito dentro do sistema, quais foram os comandos, em que horários eles aconteceram e de onde eles vieram, né? Um ponto importante aqui é que não necessariamente esses eventos de coincidentes, né, eles envolvem uma falha de sistema. A gente tem um fator humano que é muito relevante em práticas criminosas. Então, pode haver um uso de credenciais legítimas dentro de um sistema que não foi corrompido por si só e que levam para a prática criminosa. Então, a gente vê casos, por exemplo, de fraude interna, de roubo de identidade, em que a segurança do sistema em si está intacta, mas o uso indevido de uma credencial válida acaba levando aí a materialização de um ato criminoso, né? Doutor Bernardo, o Banco Central demorou a reagir ou agiu no tempo certo para fazer esse desligamento de conexões? E o que essa atitude do Banco Central pode fazer, pode realmente evitar um acesso? Giovana, na minha visão, o Banco Central agiu bem, reagiu bem à situação quando soube do ocorrido, tomou as providências que eram necessárias para evitar uma disseminação dos danos, então cortou os acessos e seguiu um protocolo adequado de desligar, depois fazer uma religação parcial ao sistema, monitorada, com controles. E, na minha visão, isso revela que, do ponto de vista da gestão e da governança do Bacen, existe uma preocupação, existem controles rigorosos e protocolos que foram aplicados de uma maneira até apropriada para um evento tão relevante como esse. Doutor Bernardo, a legislação atual é suficiente para lidar com crimes cibernéticos dessa natureza? A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, abrange situações como essa? Para esse caso específico, pelo menos até onde se tem notícia, a Lei Geral de Proteção de Dados não vai ser aplicável. E eu explico por quê. A Lei Geral de Proteção de Dados está orientada a proteger o que a gente chama de dado pessoal, né? Que são os dados que estão relacionados aí aos indivíduos, consumidores, qualquer pessoa física. No caso desse incidente, isso pode acontecer em outras situações, não houve uma exposição ou algum tipo de incidente envolvendo os dados dos correntistas dessas instituições. Então, esses dados em si não foram expostos, não foram usados indevidamente. Com isso, por não envolverem dados pessoais, esse tipo de incidente acabam escapando ao escopo de aplicação da LGPD. Comparando com sistemas bancários de outros países, onde o Brasil está em termos de proteção e reação? Eu entendo que nós sejamos talvez um dos países mais avançados, tá? Poucos países no mundo têm um sistema tão sofisticado como o Pix, que permite pagamentos instantâneos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os protocolos de segurança são bastante robustos. A gente vê o setor se movimentando, o próprio Banco Central se movimentando também, em sempre aprimorar as medidas de segurança, interagindo com as instituições e buscando soluções que sejam cada vez mais seguras. Existe alguma maneira, doutor, de clientes comuns poderem acompanhar ou se proteger de consequências indiretas de ataques como esse? Mesmo sem o envolvimento direto, a população tem algum tipo de exposição? Qual que é o papel da transparência das instituições nesse contexto? Eu diria que, para a população em geral, é muito importante ficar atento aos comunicados que as instituições enviam para elas. Então, se houver um incidente, se houver algum ponto de atenção, alguma recomendação de alterar a senha, acionar mecanismos de segurança, como autenticação de 2 fatores, verificação de identidade, para que a população fique muito atenta a isso, né? As instituições vão, em geral, se comunicar com seus clientes e dar orientações se tiver ocorrido um incidente, o que precisa ser feito nesses casos.
Muito bem, termina agora a edição 1207 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço muito pela participação do Dr. Bernardo Santos, ele que é sócio na área de proteção de dados e cibersegurança do escritório Madrona Advogados. Doutor Bernardo, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Giovana, agradeço a você, aos ouvintes e até mais. Até a próxima, doutor. Também agradeço o Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Obrigada, Emerson, mais uma vez pela parceria. Obrigado, Giovana, e agradeço também ao Dr. Bernardo pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente já te espera para o próximo episódio.